Boa noite. O 3-1 está no ar. Hoje nós vamos discutir a miséria extrema no Brasil e os planos para a sua erradicação, uma das metas do atual governo. Para falar sobre o assunto, convidamos a secretária para a superação da extrema pobreza do Ministério do Desenvolvimento Social, Ana Fonseca, o diretor de Estudos e Políticas Sociais do IPEA, Jorge Abraão, e a doutora em Antropologia e autora do livro A Pobreza no Paraíso Tropical, Márcia Anita Sprandel. Antes nós vamos conferir uma reportagem sobre esse assunto. Erradicar a pobreza definitivamente no Brasil é uma missão audaciosa, principalmente porque existem mais de 16 milhões de pessoas vivendo na extrema miséria, a maioria residente nos estados do Nordeste, justamente onde estão os municípios com pior índice de desenvolvimento humano e onde existem centenas de cidades com mais da metade da população recebendo recursos do programa Bolsa Família. Percorrer o interior do Maranhão, do Piauí ou de Alagoas é constatar o que as pesquisas do IBGE mostram. No Nordeste, são 9 milhões e meio de brasileiros que vivem com baixíssimo rendimento, sem acesso à rede de esgotos, água encanada ou energia elétrica. Os índices revelaram também que mais de 70% dos que vivem nessas condições são pretos ou pardos, o que mostra que a pobreza está intimamente ligada à questão racial. Nós arrumamos ainda, agora já ainda, colocar na escola, e resolver, dar uma calçadinha melhor, e vestir uma roupa também, e comer. Outro foco da pesquisa retratou a população rural como vítima da extrema pobreza. 1 em cada 4 brasileiros do campo vive na mais pura miséria, ou seja, com menos de R$ 70 para sobreviver por mês. Está previsto para este ano o lançamento do Plano Brasil Sem Miséria, sob a responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. A expectativa é erradicar a pobreza em 4 anos, embora economistas da Fundação Getúlio Vargas concordem que a meta é ambiciosa e que o governo levará pelo menos 30 anos para atingir os níveis dos países desenvolvidos neste quesito. A PEMA ele trabalha em 3 grandes eixos. Primeiro, transferência de renda será ampliada. Segundo, qualificação e ampliação dos serviços públicos. Terceiro, inclusão produtiva. Hoje em dia, 13 milhões de famílias recebem a bolsa do governo federal, com valores que variam de R$ 32 a R$ 242 por mês. Os dados estatísticos da FGV mostraram que o programa de transferência de renda foi fundamental para reduzir pela metade a pobreza no Brasil na última década. A transferência de renda do Bolsa Família é uma renda complementar a essa população que, por vários motivos, continua extremamente pobre, porque tem um trabalho precário ou porque é uma família muito numerosa. Jorge Abraão, esse estudo do IPEA recente, que fez um levantamento sobre a situação das pessoas miseráveis no Brasil e que servirá inclusive de base também para a elaboração dos planos do governo, revela uma realidade mais que secular, que aparentemente não se altera. Quer dizer, se a gente vê as imagens que foram exibidas agora, a gente relembra as passagens de Vidas Secas de Graciliano Ramos, a mesma situação de iniquidade social dos sertões de Euclides da Cunha. Quer dizer, é uma situação que sempre que chega ao conhecimento das pessoas dos grandes centros, das elites, choca, leva uma comoção, mas que não se resolveu até hoje. Qual a causa fundamental de tanta desigualdade, tanta iniquidade social? Os estudos mostram o quê? Bom, primeiro que eu queria fazer uma correção. Eu acho que a realidade está mudando. Ou seja, o quadro que você trouxe centenário tem sofrido alterações, até porque os nossos indicadores têm mostrado, primeiro, uma queda da desigualdade. E não é uma queda pequena, é uma queda até razoável. Mas a miséria extrema continua existindo. Continua existindo, mas se você olhar os dados de 90 para cá, você vai verificar que a partir de 2003 houve uma queda bem profunda da pobreza, tanto da pobreza medida pela linha de 140 do Bolsa Família, quanto também da pobreza extrema. Entendeu? Então há uma queda que significa 2 movimentos. Primeiro, o Brasil cresceu
E esse crescimento econômico foi virtuoso no sentido de fornecer a essas famílias em pior situação uma renda pelo mundo do trabalho mesmo. Segundo, o Brasil também montou um bom aparato e razoável de políticas sociais que conseguiu atingir essa população. Então, se a gente pegar dois movimentos que têm a ver com o Brasil atual, de crescimento econômico, políticas sociais, e soube aproveitar de forma bastante razoável o crescimento que o mundo teve antes da crise de 2009. Então, é importante salientar. Então, eu concordo com 100% com o que você falou. Mas o questionamento que eu faço é o seguinte: por que, com tudo isso, você ainda tem esse contingente enorme de pessoas que têm uma renda abaixo de R$70? Olha, qual é a causa fundamental disso? É possível tirar essas pessoas dessa situação? Primeiro, a gente, no IPEA, desde o ano passado, a gente já tinha dito que era possível. Né? Tem um trabalho nosso lá de agosto do ano passado dizendo, olha, é possível erradicar a pobreza extrema no país. O país tem recursos, tem institucionalidade capaz de fazer isso. Então a gente já está há algum tempo dizendo isso. Tá? E logicamente que isso vai ser necessário mover esse conjunto de institucionalidades que tem no campo da vida social e da economia brasileira possibilidades de trazer a essa população. Eu acho que nesse sentido o plano que está sendo elaborado ele vai nessa direção, certo? Fortalecer a transferência de renda, que o Bolsa Família tem sido um vetor importante para chegar a renda nessas famílias. Mas não foi só isso que aconteceu. Você tem também, né, a chegada da luz elétrica, entendeu? O fato das pessoas terem o cartão, você até certo ponto traz essas pessoas para o mundo do consumo, porque a partir do cartão as pessoas elas podem tomar crédito no pequeno comércio, até no grande comércio, luz elétrica, uma renda permanente. Isso transforma até certo ponto esse conjunto da população que estava fora das estruturas até de mercado, entendeu? Por fora das estruturas econômicas mais tradicionais do sistema capitalista que a gente vive, entendeu? Então, para mim, há mudanças, sim, extremamente interessantes, principalmente aí pós a Constituição de 88 e agora no século atual, entendeu? Professor, você fez um livro sobre esse assunto, se dedica a estudar isso. Por que a gente tem, vamos dizer assim, esse resíduo de quase 10 milhões de pessoas que vivem na miséria extrema? Por que essas pessoas não conseguem romper essa barreira, mesmo tendo Bolsa Família, mesmo tendo a economia com uma taxa de crescimento bastante razoável? Enfim, onde é que está o gargalo? Respondendo um pouco a resposta anterior, que você perguntava das origens, né? O que a gente tem no Brasil como todos sabem, um país escravocrata, uma colônia, depois país escravocrata. A gente tem então uma população que ficou excluída durante muito tempo e que sai da escravidão sem nenhum apoio, sem nenhum cuidado. Isso leva a uma situação de pobreza muito grande. Essa população ela não foi considerada um problema até muito recentemente, em termos históricos. Então, o que eu percebi, identifiquei nos meus estudos, baseado na literatura chamada de pensamento social brasileiro, que inclui viajantes, além de intelectuais e escritores, que pobreza só passa a ser um problema no Brasil praticamente contemporâneo. Nós passamos séculos discutindo, primeiro, que esse era um clima que não favorecia a civilização, não favorecia o trabalho. Resumindo bastante, depois era um clima era um clima doente, as pessoas no Brasil eram doentes. Depois se discutiu, muitas décadas se discutiu que a nossa miscigenação não nos faria uma raça civilizada. Esse discurso só sai do cenário com o final da Segunda Guerra e o fim do nazismo, e quando vem à tona tudo que a discussão da eugenia trouxe em termos de barbaridades, né, para o mundo. Então, se a gente começar a pensar que nos construímos enquanto nação, baseado num discurso que não nos percebia primeiro como um país viável, um país onde não era preciso trabalhar, um país onde nós tínhamos uma raça
uma mistura de raças que não levaria a nada. Então, nesse discurso, essa população extremamente pobre, ela sempre esteve fora. E mesmo quando as universidades são criadas e você vem com o discurso marxista, o discurso baseado em classe, essas classes eram as classes perigosas, não sei se vocês lembram disso, era um Lupen, era uma classe que não podia fazer a revolução. Então, você teve sempre uma parte da população que ela era organizada pelos senhores, pelos grandes senhores donos da terra, elas nunca tiveram acesso à terra, e que só recentemente se começa a discutir pobreza com a redemocratização, com a campanha da fome, etc, etc, etc. E agora, quando essa população, isso é um estudo que já foi feito pela antropologia brasileira, que nas grandes áreas de frente de expansão, que foram estudados pelo Otávio Velho nos anos 70, quando ele retorna depois do Bolsa Família, a situação estava completamente diferente, porque essa população pode ter autonomia em relação aos donos de terra, ela começa a ter autonomia.